Toxino é uma empresa de educação, que hoje ela trabalha de algumas maneiras. Os primeiros negócios do Toxino foram de pessoas que estavam próximas de nós. Sim. Ou que a gente se aproximou de forma estratégica. Não era só de consultoria que a gente ia viver, porque se a gente viver só de consultoria, não é escalável. De um dia pro outro, ali tu já tá numa outra operação e tá pronto pra isso, é algo bem inspirador, né? Está começando mais um Toca o Sino Podcast, o podcast que vai democratizar o acesso à inteligência de vendas para empresas e pessoas. Eu sou João Rosa. Eu sou Matheus Marcondes. Eu sou Cleon Pereira. Bora para mais um Toca o Sino Podcast, galera? Bora. João, hoje tu vai dar permissão aqui pra gente. Hoje a gente vai comandar o podcast e tu vai falar aí pra gente. Então tá, né? Vocês que mandam. O pessoal quer saber, o pessoal fica perguntando pra gente, tem muitas dúvidas sobre o que é o Toxino, como surgiu o Toxino, curiosidades, né? É, uma empresa, um podcast. Hoje a gente vai falar sobre isso, o João vai trazer todo esse conhecimento, toda essa bagagem de como surgiu o Toxino e o que a gente faz aqui pra gente ter essa clareza, né, sobre toda essa história. Então, vamos começar. De onde vem? Do que se alimentam? Muito bom. E é interessante vocês tocarem nesse assunto, porque realmente, por muito tempo, a gente recebeu essa pergunta: o que é o Toxino? O que é o Toxino? O Toxino era um podcast? O Toxino agora vem de consultoria? O Toxino é educação? Muita gente me perguntava, porque a gente vai contar um pouquinho, mas o Toxino começa como Toxino Podcast lá em dezembro de 2022, quando eu e o Dani se reunimos e decidimos produzir conteúdo. Então eu vou contar um pouquinho dessa história hoje para você também, e contar um pouquinho sobre o que a gente faz, como que a gente atua, como que a gente trabalha, mas principalmente quais são os pilares que regem toda essa produção de conteúdo. Pode ser? Boa, combinado então. Primeira coisa que a gente tem que trazer e tem que dizer quando fala do Toxino é como surgiu isso. Vamos dar um passinho atrás, né? Então, era 2022, eu tinha uma meta pessoal. Eu precisava começar a produzir conteúdo. Eu trabalhava numa grande empresa, eu era gestor comercial dessa grande empresa, e o tempo inteiro, pela relevância que eu tinha, eu participava de outros podcasts, as pessoas falavam: João, quando você vai começar a produzir conteúdo? João, quando você vai começar a produzir conteúdo? E, cara, chegou 2022, eu botei uma data. Até o final de 2022 eu preciso começar a produzir conteúdo. E qual que era a maneira mais fácil de produzir conteúdo pro João? Pra mim era gravar um podcast, porque eu já gravava podcast na outra empresa, eu já participava, já era co-host de podcast, já tinha participado de alguns podcasts. Não, Matheus, a gente participou de alguns podcasts juntos, de outros parceiros. E eu entendi que, cara, eu vou começar a produzir conteúdo através de podcast. Eu era gerente comercial, ainda não tinha começado a empreender. E aí nisso veio um amigo meu do Rio de Janeiro pra cá, Lucas. E o Lucas ficou um mês aqui em casa. A gente começou a desenhar um monte de ideia para podcast, convidado, tema, como que ia ser feito e tudo mais. E num papel pardo, assim como esse que tá aqui do nosso lado, eu desenhei todo o cenário do podcast. Vários nomes. Então tinha o Vamor Podcast, o Toca o Sino Podcast, que foi um dos que surgiram lá. E tinha algumas outras opções que a gente foi trazendo. O Vamor porque era uma característica minha quando vendia, que eu vendia e falava: Vamos! Clássico. Então, clássico, virou meme, virou piada, virou figurinha, virou muita coisa o Vamos. Daí eu pensei, Vamos Podcast vai ser legal. Só que, cara, o Toca o Sino me pegou meu coração, porque era o ritual que eu fazia, tocava o sino, e eu achei que, toda a dificuldade que a gente tinha de name em outros lugares, aqui eu acertei na mosca. Tanto que quando a gente começou com o Toca o Sino, muita gente veio falar: nossa, que legal esse nome, que maneiro esse nome. Então isso foi muito legal. E aí, legal, o Lucas veio pra cá, desenhamos tudo, vamos começar. Não começamos. Isso era junho, julho, e aí ficamos nessa, aí foi indo. Nesse namoro, assim. Vai começar o podcast junto e tudo mais. E não começou. O Lucas voltou pro Rio, e aí ele passou por algumas mudanças na vida dele, e eu também muito atarefado, passei por alguns procedimentos cirúrgicos na época, joelho, depois fiz outras cirurgias e tudo mais, e cara, meio que não ornou naquele momento. Daí apareceu o Dani na minha vida. O Dani trabalhou comigo e sempre foi meu parceiro, a gente sempre trocou muita ideia. E o Dani, ele estava vindo também de uma transição e ele estava pronto para executar uma proposta de trabalho para uma empresa. E uma empresa, inclusive, a empresa do Bruno, que gravou o podcast com a gente aqui. E o Dani veio aqui em casa e eu comecei a ajudar ele a montar essa proposta de trabalho. Claro. Então eu comecei: Dani, faz assim, faz assado. E o Dani só masterizando. Porque o Dani tem essa habilidade de pegar tudo que eu falo
Sintetizar e masterizar, colocar no mapa mental. Então eu ia falando, Dani, porque eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assado, eu acho que tem que ser desse jeito, eu acho que tem que ser desse jeito. Nisso, de longas e longas conversas, longas e longas noites, que o Dani, eu saía do trabalho, vinha aqui para casa, o Dani já estava chegando aqui, a gente ia até meia-noite, 1h, e a gente ia montando aquilo, eu ia ajudando o Dani, foram ali cerca de 3 semanas montando essa proposta, validando e tudo mais. Daquilo ali surgiu um método, na época um método com 9 passos. Beleza, guarda esse ponto, 9 passos. Surgiu esse método e nessas conversas com o Dani, eu falei, Dani, eu preciso começar a produzir conteúdo, até que teve um dia, eu estava no trabalho, o Dani me mandou uma mensagem, John, sobre aquele teu objetivo que tu falou de produzir conteúdo, de começar teu podcast, o que falta, cara? Eu pensei, Dani, falta um parceiro, velho. Eu acho que se eu tivesse um parceiro, eu já teria começado. Aí ele disse assim, John, eu tô nessa fase da minha vida que eu acho que eu também preciso produzir conteúdo, então se tu precisar de um parceiro, pode contar comigo. Eu disse assim, é sério? Sério. Então vamos lá em casa hoje à noite conversar. O Dani veio aqui, a gente conversou, estruturamos, vamos começar. E, cara, isso foi meados de agosto, final de setembro, início de outubro, mais ou menos. Estruturamos, desenrolamos. Em novembro a gente começou o podcast, as primeiras gravações, falamos com o F. Começamos gravando na sala da minha casa, sem muita estrutura, uma TV, uma mesa branca, 2 cadeiras, o meu iPhone e o iPhone da Michelle. Eu lembro que nos primeiros episódios, só para vocês terem noção, o F pegava um celular e ficava indo para um lado e para o outro para conseguir filmar um pouquinho de cada um ao longo da conversa. Assim, o F sofria no início, porque a gente não tinha 3 câmeras, tinha um celular que ficava no meio e um celular que ficava movendo. Sim. Só posteriormente, 2 meses depois, sei lá, no 8º episódio, talvez, que a gente comprou mais um telefone e aí tinham 3 telefones para gravar, depois veio o iPad e tudo mais, a estrutura que tá hoje. Era como os incas faziam, né? Não sei se os maias tinham acesso ao iPhone, mas enfim. Maias Podcast. Maias, vamos fazer isso. Enfim, aí começou o podcast, a gente começou de fato, comecei a produzir conteúdo, isso era no 2022, 6 de dezembro de 2022 foi pro ar o primeiro podcast, o primeiro Toca o Sino podcast. Nisso eu ainda estava trabalhando como gestor comercial, mas estava aqui, um método desenvolvido, o Dani apresentou esse método, fechou um contrato que ele começou a trabalhar em cima do contrato, tudo mais. Então, até o momento, você ainda estava nessa empresa, era gestor comercial, exatamente. E o Dani ia tocando esse projeto. O Dani fechou uma consultoria que ele estava tocando. Eu ajudava ele como mentor, mas ele tocava essa consultoria, eu não me envolvia, eu não participava. A única coisa que eu fazia era gravar os podcasts, que era meu projeto pessoal. Claro. E um dos alinhamentos que eu fiz com o Dani Dani, a gente começa o podcast, mas, cara, eu não vou vender. Sim. Eu tenho um contrato com essa empresa e eu não posso vender nada relacionado. Mas tu pode vender à vontade, fica à vontade, vende, porque é o teu trabalho. Mas eu só vou produzir conteúdo. E dito e feito, eu não vendi, eu não fiz nada, só produzi conteúdo. Até que chegou fevereiro, 14 de fevereiro, olha só, ontem fez um ano. A gente estava com alguns conflitos dentro da empresa, eu acabei sendo desligado dessa empresa. E, cara, no mesmo dia, 14 de fevereiro, quando eu fui desligado, eu liguei pro Dani, agora tô no game, vamos começar. E nesse mesmo dia, eu me conectei com algumas pessoas, avisando que, tô fora dessa empresa, não trabalho mais lá. E nesse mesmo dia eu comecei a receber proposta para trabalho, proposta para ser gestor comercial, proposta para fazer consultoria, para fazer mentoria. E no dia 15, efetivamente, 15 de fevereiro, que hoje faz um ano, basicamente começa o Toca o Sino Educação, que é a nossa empresa, que é onde a gente começa a vender mentoria e consultoria, onde eu comecei a me conectar com as pessoas e ofertar um pouquinho do meu trabalho. Show. Então, 15 de fevereiro de 2023, né? Ano passado, começa todo esse processo, todo esse projeto do Toca o Sino, que deixa de ser um podcast, que até então era, para se tornar uma empresa de educação. E quando surge o Toca o Sino Educação, essa empresa que a gente trabalha hoje, que hoje tem 16 pessoas no time, que a gente atende diversos clientes, que já está rodando há um ano, surge também uma grande missão. Entre indas e vindas de discussões, eu entendi que, cara, a minha missão naquele momento, e nesse momento atual, era pegar todo aquele conhecimento que eu tinha e, de alguma maneira, passar isso para as outras pessoas. E hoje eu consegui sintetizar e transformar isso e chamar isso de inteligência de vendas. Por isso que aí surge a grande missão do Toca o Sino, que é o quê?
A grande missão do Toxino é democratizar o acesso à inteligência de vendas para empresas e pessoas. E essa missão não é só do Toxino, essa é a minha missão pessoal hoje. Eu sei que com o conhecimento que eu adquiri nos anos de campo de batalha, que se você quer entender um pouquinho da minha história de campo de batalha, tem um podcast que fala sobre isso, conta toda a minha história, agora a história do Toxino. Então, com todos esses anos, são mais de 7 anos no mercado digital, mais de 50 milhões vendidos, agora somando tudo que a gente já vendeu, mais de 10 milhões vendidos individualmente, contando agora no Toxino já chega a 11 milhões vendidos individualmente, eu mesmo vendendo. Então, tem muito teste, eu costumo brincar, né? Foram muitas e muitas horas de bunda na cadeira e telefone na orelha. E o que eu tinha construído ali era algo que muitas pessoas vinham pedir. Muitas pessoas pediam ajuda. Eu fiz muito benchmark para ajudar outras pessoas a montar processo comercial, para montar a estrutura comercial, para ajudar as pessoas a contratarem. E depois eu fazia tanto benchmark que eu comecei a passar para o Matheus. Matheus, faz aí, porque eu cansei, eu tenho outras demandas, eu preciso trabalhar um pouco também, porque era tanto benchmark. Eu lembro que a Aline era na mesma pegada na área do marketing, fazia benchmark todo santo dia praticamente. Era uma referência muito forte, né? Sim. E é muito positivo isso, porque essa inteligência de vendas, claro, a palavra além de ser bonita, no meu ponto de vista, é uma coisa muito rica, porque imagina, se para você vender 50 milhões, quantas reuniões que você teve que fazer, quantas ligações, com quantas pessoas você teve que se conectar, conversar. Então tem muito teste, Muito tem muita conhecimento conversa, adquirido, muita conversa. Isso é muito rico. Muito rico, por quê? Porque é uma mistura de campo de batalha e eu bato muito nessa tecla que o campo de batalha ele me dá muita visibilidade, mas também de muita bibliografia. Então, tudo que eu falo, vocês que estão sempre do meu lado, eu sempre está baseado em algum autor, em algum livro. Ou é no Segredos do Lobo, ou é no Spincelli, ou no Receita Previsível, ou no Sales Acceleration Formula do Mark Roberg. Sempre tem alguma bibliografia por trás para validar aquilo que eu fazia no campo de batalha ou para eu ir para o campo de batalha e aplicar o que estava escrito. Então, eu sempre vou muito nessa tecla, na junção, campo de batalha e bibliografia, autores renomados que aplicaram antes de eu executar. Então, gente, voltando aqui, dando uns passinhos para trás de novo, né? Então, começa o Toxino Educação, onde dentro do Toxino Educação, eu comecei a receber diversas propostas. Eu lembro que logo que eu saí nos primeiros 20 dias, eu montei um pipeline. Eu montei um pipeline num CRM que era gratuito, que era o da Zorro, o Zorro Begin, que é o início, né? E aí montei um pipeline e tinha 20 pessoas, 20 propostas para eu enviar, para eu conversar, 20 pessoas, literalmente. Quando eu saí do trabalho, em 20 dias eu tinha 20 propostas para administrar. Propostas para entrar de sócio na empresa, propostas para ser gestor comercial, proposta para enviar para fazer consultoria, proposta para fazer mentoria. Então tinham N propostas para eu administrar e eu tive que começar a dizer os primeiros nãos. Então eu disse não para um, disse não para outro, disse não para outro e disse sim para alguns. Disse sim para o Thiago Ceciliano, que foi meu parceiro. Eu entrei de sócio na NIT na época para ajudar a estruturar o comercial e também para fazer uma transição com ele. Fiquei lá 6 meses. Desses 6 meses decidi sair porque precisava focar no Toxino e também porque a NIT precisava acelerar e precisava de alguém 100% focado. E eu não ia ser aquela pessoa sabendo que o Toxino poderia crescer. Então, nisso a gente começou a trabalhar ao longo do ano. E aí, nesse trabalho ao longo do ano, surgem algumas frentes de trabalho. Então, essas frentes de trabalho, a primeira de todas, consultoria. Então, para você que me pergunta o que é o Toxino, o Toxino é uma empresa de educação que hoje ela trabalha de algumas maneiras. E a primeira maneira que ela começou a trabalhar, que ela começou a divulgar, ou melhor, começou a exercer a missão dela, foi através de consultoria. Porque voltando, né? A grande missão do Toxino hoje é democratizar o acesso à inteligência de vendas para empresas e pessoas. Como que a gente faz isso? Primeiro começou com o Toxino Podcast, depois veio a consultoria. Então a consultoria veio daquele método que começa lá com 9 etapas e ele foi reduzindo. Aquele primeiro cliente do Dani, né? Exatamente. E você foi ajudando ele. Legal. Exatamente. Aquele método ele começa a ser reduzindo até chegar 5 pilares, que se você quer entender quais são os 5 pilares do método Toxino, que eu vou te falar, os 5 pilares que a gente utiliza para estruturar uma área comercial, você tem que ficar até o final que eu vou te contar pilar por pilar e como que a gente utiliza ele na empresa, como que a gente utiliza ele para construir a área comercial. Fica aí, eu vou contar cada um deles.
João, conta pra gente, como é que foi isso? Dia 14 você era CLT, dia 15 você já tava fazendo proposta pra um monte de galera. Sem descansinho. Sem descanso. Sem descanso, Mas cara. como é que foi? Precificar, entender que tipo de produto? Porque é muito louco, né? Do zero pra ter que você fazer algumas propostas, imagino que tenha sido um desafio. Uhum. E claro, não querendo entrar tanto na tua história, mas tem muito a ver também com o que é o Toco-Sino. Sim. Como foi isso? Dia 14 CLT, dia 15, 16 já tem que fazer proposta já com preço. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Primeiro que eu tava planejando para começar a empreender agora, janeiro de 2024. Então, em 2022, outubro de 2022, quando eu tava naquelas conversas com o Dani aqui em casa, eu tive uma reunião de alinhamento com outra empresa, que o meu objetivo até então era ser sócio daquela empresa. Eu queria ser sócio. E aí, dentro de uma conversa de alinhamento de one-on-one, um dos sócios daquela empresa falou assim, sim, João, você pode ser uma das pessoas que podem vir a ter um contrato de vesting, partnership aqui dentro. Porém, eu preciso deixar claro que a gente não quer ninguém para o board de sociedade. Você vai ter divisão de lucro e tudo mais, mas para tomar decisão, para entrar para o board de sócios, a gente não vai trazer ninguém. E, cara, eu nunca tinha me questionado sobre aquilo. Mas quando eu me questionei, eu entendi, cara, não faz sentido para mim ser sócio aqui só para ganhar 1, 2, 3% de uma empresa. Eu quero ser sócio para tomar decisão. Eu sempre quis ser empresário. E aí foi o que eu entendi, não, eu vou cumprir meu ciclo aqui e vou sair fora para abrir minha própria empresa. Então eu já tinha pensado em muitas coisas. Só que esse ciclo, ele foi encurtado quando veio o desligamento, eu já estava semi-preparado, porque eu já tinha feito todo um planejamento para 2024, junto com o Dani. Dani, se um dia a gente começar a empreender, vai ser desse jeito. Tava tudo mapeado. Eu tinha um mapa mental todo mapeado de como a gente ia fazer, o que a gente ia vender, quanto que a gente ia vender, qual que seriam os valores. Eu já tinha desenhado isso. Por isso que, quando eu fui demitido, no dia 15, foi muito mais fácil começar a vender e a montar as propostas para depois começar a vender. Mas é um baque. Claro, é um baque que eu tive uma facilidade por conta da demissão e tudo mais, uma segurança um pouco financeira para começar a trabalhar no início. E aí a gente começa esse processo de conversar com as pessoas. Conversar, entender e, óbvio, validar a metodologia, porque a metodologia ela estava validada em outros negócios, em negócios que eu trabalhava, não em negócios que eu tinha ensinado. O Dani estava começando agora com uma empresa que ele entrou na época de sócio não, ele teve um contrato de vesting também, né, que tinha uma porcentagem através de um resultado, e ele entrou naquela empresa, e em paralelo naquela empresa a gente começou um negócio juntos que era o Toco-Sino. E a gente começa o Toco-Sino, eu começo a atender, conversar com alguns clientes em fevereiro, só que, cara, em fevereiro eu pego uma pneumonia e vou parar, fico 5 dias na UTI, internado. Então teve que dar uma pausa em fevereiro, um descanso forçado, e aí a gente vai para São Paulo, e no início de março vai participar de um treinamento do Thiago Reis, uma imersão do Thiago Reis, e lá a gente começa a visitar outros clientes, conversar com outras pessoas, e ali eu e Dani sentamos e elaboramos um monte de coisa. Eu lembro que, se eu não me engano, acho que era 8 de março, aí eu e Dani a gente ficou num Airbnb, a gente estruturou um monte de coisas, tudo que referia à empresa, valores, missão, visão, onde a gente queria chegar, desenho, objetivos para os próximos meses, anos, a gente desenhou naquele fim de semana em São Paulo, em março de 2023. Desenhamos aquilo e aí eu fui começar a conversar com as pessoas e apresentar propostas. Aí dali sim saiu propostas, tanto que são essas propostas e no dia 30 de março a gente fecha o primeiro contrato de consultoria do Toco-Sino. Então eu já tinha fechado com o Thiago Ceciliano para entrar na NIT, já tinha começado a trabalhar lá também para ficar que nem o Dani. O Dani ficou numa empresa, eu fiquei numa outra empresa e juntos a gente abriu a nossa empresa. Então eu fiquei na NIT um tempo, até mesmo para estabelecer com renda e tudo mais, e começando a estruturar o Toco-Sino, aí no dia 30 de março a gente recebe o ok do nosso primeiro contrato, que foi com o Vini Possebon. Primeiro cara que tirou dinheiro do bolso e apostou, não, confio em vocês, vem aqui me dar uma consultoria, foi o Vini Possebon, que é hoje nosso cliente até hoje, que depois contratou outros processos com a gente. Então foi assim, Matheus, essa transição. Foi tranquila, eu não tive esse medo, porque eu tinha muita clareza que eu ia empreender, e eu tive a facilidade de, quando eu saí da empresa, me conectar com algumas pessoas e já receber muita oportunidade de trabalho. Interessante. Então foi fácil. Muito bacana, porque os primeiros negócios do Toco-Sino, na verdade, foram através do networking, né? A gente vem falando, na verdade, em vários podcasts, que o ambiente sempre vem, esse ambiente que você está inserido vai te conduzir para onde que você vai no futuro.
Então, é muito interessante, porque os primeiros negócios do Toxino foram de pessoas que estavam próximas de nós, Sim. ou que a gente se aproximou de forma estratégica, né? Sim, exatamente, de forma intencional, que é um dos nossos valores, é a intenção. Perfeito. E os primeiros não, cara. Até hoje os negócios Toxino, eles acontecem desse jeito, através do networking. Eu tive a oportunidade de fazer uma rede muito grande de networking na outra empresa que eu trabalhava e aproveitar dessa rede posteriormente, quando eu fiz um post, né? Só faltou esse detalhe, né? Eu fiz um post de saída e desse post surgiram essas 20 possibilidades de trabalho, porque deu muito engajamento, o post, maior engajamento do meu perfil até hoje, e aí através desse post eu recebi muitos convites para trabalhar. Foi E praticamente tudo isso um anúncio ali. foi praticamente um anúncio, Foi intencional, exatamente. foi intencional. Com certeza, foi intencional. Eu precisava dizer para o mercado: oi, mercado, eu tô Sim. livre, não tenho mais empresa, não Sim. trabalho mais na empresa. Se vocês precisarem de ajuda, vem aqui. Eu não ia atrás de ninguém. Claro. Eu não ia, eu tô vendendo isso aqui. Claro, Não ia atrás de ninguém, não fui. Nenhum momento. Eu E é fiz bem um post curioso, né, João? e as pessoas vieram atrás de mim. E é bem interessante porque o João era uma referência pra muita gente que tava lá. Sim. Claro, pra todo o time comercial, mas pra muita gente da empresa. Porque era foi um dos primeiros colaboradores, Sim. uma das primeiras pessoas e que tava lá desde os primórdios, então acompanhou muita coisa, muito crescimento. Uhum. Então, o João vendeu pra muita gente enquanto era só ele no processo comercial. Sim. Ou uma das poucas pessoas que tinham. Então, muitos dos clientes se conectavam com o João. Inclusive, o João teve um cliente que também, que você virou, era o próprio Thiago Ciciano, que você Exatamente. virou Sócio. padrinho de casamento, depois futuramente sócio. Então, tinha muitos clientes que acompanhavam essa empresa que sabiam que o João era uma das caras dessa empresa. Sim. E quando o João saiu, também para essas pessoas foi um baque, né, João? Uhum. Como é que foi isso? Porque daí as pessoas começaram a te procurar. Exatamente, as pessoas começaram a me procurar. O Bruno, que veio gravar podcast com a gente, era um dos caras que a gente vendeu também, e era amigo mesmo, amigo pessoal, se tornou amigo pessoal, tinha feito treinamento dele e tudo mais. Então aconteceu muito isso. Eu tive esse privilégio, essa facilidade para começar a empreender, de já ter uma demanda reprimida para o meu serviço. E ainda conta muito com um mercado digital sendo educado a ter processos comerciais, a ter time comercial, e isso casa muito com esse período que eu comecei a empreender, que a gente construiu o Toxino. Então, isso foi uma facilidade, foi algo que ajudou bastante. E óbvio, né, todo o meu posicionamento, o conteúdo que eu gerava, ou a forma que eu me portava, ajudou e facilitou bastante quanto a isso. Mas Bom pegando demais. o gancho nisso e trazendo, né, para a construção do primeiro produto, que é a consultoria, então a gente montou a consultoria e começou a entregar a consultoria. A gente entendeu também que não era só de consultoria que a gente ia viver, porque se a gente viver só de consultoria, Não é a escalável, gente né? não é escalável. E aí é onde surge a segunda maneira, ou melhor, a terceira maneira de executar a nossa missão, que é o democratizar o acesso à inteligência de vendas para empresas e pessoas, que vem a nossa mentoria. Então a gente começa a montar e a desenhar uma mentoria em grupo baseado nesses pilares para construir um time comercial. Que você que está ouvindo a gente, se você quiser entender esses pilares, fica até o final, que eu já vou falar desses pilares, que são os pilares fundamentais para a construção e estruturação de um time comercial. Então a gente começa com a mentoria em grupo, abre essa mentoria em grupo na sequência. Depois que a gente já tinha vendido algumas consultorias, então vendeu para o Vini, vendeu para a Caixa do Vale, foi vendendo algumas consultorias, vendeu para Sou Concurseiro, enfim, foi vendendo para vários clientes as consultorias, foi trabalhando com consultoria e a gente, precisamos abrir a mentoria em grupo, senão a gente não vai escalar. E a gente bota a data, abre a mentoria em grupo, faz as primeiras vendas, não fizemos anúncio, não fizemos nada. 1 ou 2 stories, fez as primeiras 3, 4 vendas e continuou entregando para essas pessoas a mentoria em grupo, mais as consultorias. Então, resumo da história. Abriu o Toxino Podcast, depois virou Toxino Educação, que tem o braço do podcast, tinha consultoria, tinha mentoria. Só que, Matheus, para mim, legitimidade é algo muito forte. E eu vou contar uma coisa para ti agora. Toda a história que eu contava na hora de vender minha consultoria era baseado na história que eu tinha construído dentro da outra empresa. Então eu falava, olha, eu montei um time que vendia 1 milhão e tarará por mês no perpétuo, sem lançamento, etc, etc. E, cara, eu sabia que essa história tinha prazo de validade. Para algumas pessoas, não. Eu sei que tem pessoas que vendem baseado no resultado que eles construíram de 10 anos atrás. Só que para mim isso é muito pesado. É muito difícil para mim falar de comercial, sendo que eu não tinha um time comercial. Não tinha vendedor, não tinha pré-vendedor. E como é que eu estou ensinando as outras pessoas se eu não faço isso para mim? E eu ficava contando essa historinha na minha cabeça. E eu lembro que eu mapeei com o Dani lá no início de 2023. Cara, em algum momento a gente vai precisar ter um time comercial. Só que, cara, para eu ter um time comercial que fosse vender 2 milhões por mês,
o Toxino precisa estar muito grande, precisa estar vendendo muita consultoria, muita mentoria para vender 2 milhões por mês. E eu, racionalmente, sabia que isso ia demorar para acontecer. Não ia ser do dia para a noite que isso iria acontecer. Iria demorar para acontecer. Então surgiu a ideia, e se a gente pegasse e montasse um time para vender para outras pessoas? Pô, João, vamos fazer isso. Então, em 2024, a gente vai ter um time para vender para outras pessoas. Então, se eu tenho 4 ou 5 operações que eu vendo, então as pessoas produzem os leads, geram leads e a gente entra com um comercial para vender. Então, se eu tiver 4 operações vendendo 400 mil, mais a minha vendendo 400 mil, eu chego nesses 2 milhões. É muito mais viável visualizar o Toxino vendendo 400 mil reais por mês e mais 3 ou 4 ou 5 operações vendendo 400 mil reais por mês do que imaginar o Toxino vendendo 2 milhões por mês. Com certeza. E a gente escreveu isso. E chega, então, agosto, eu conversando com um cliente, e esse cliente, eu falo, cara, já desenhei aqui que no futuro eu vou fazer as vendas para ti, eu vou terceirizar a tua operação de vendas. E ele olha para mim, tá, João, eu tenho esse orçamento aqui, por que tu não faz? Aí eu ligo pro Dani, e aí, o que a gente faz? João, tu que sabe? Então tá, vamos terceirizar as vendas dele. E aí começa mais um braço do Toxino Educação, que é a nossa outra empresa hoje, que a gente chama de o segundo braço, né? A gente tem o braço de educação, que vem de consultoria e mentoria, e tem agora o braço da coprodução comercial, que é onde a gente entra com toda a inteligência de vendas dentro da operação do cliente. Então o cliente, ele produz o marketing dele, o cliente faz o marketing, ele gera o lead e a gente entra com a coprodução comercial, que é o quê? Que é entrar com pré-venda, com venda, com gestão comercial, com inteligência, com estruturação de oferta, com estruturação e insight de negócios, com retroalimentação de informação que o comercial coleta na ponta e volta para o marketing produzir conteúdo através daquilo. Boa. Então a coprodução comercial, ela acopla toda a nossa inteligência de vendas na empresa do cara. Então ele tem algumas opções para trabalhar comigo. Ele pode vir através de uma consultoria onde eu vou fazer por ele. Vem cá, deixa eu construir o teu processo comercial. Ele pode vir para uma mentoria, onde ele vem para minha mentoria em grupo, onde eu vou entregar todo o meu método e vou falar para ele o que ele tem que fazer, mas ele executa. E se no fim das contas ele não quiser nenhuma dessas duas opções e ele for elegível para trabalhar com a gente, ele pode pegar toda a área comercial dele e trazer para nós que dentro de casa o Toxino vai conduzir essa área comercial. E hoje a gente tem alguns clientes, são 4 clientes nessa operação, e desses 4 clientes a gente tem hoje um time comercial de 12 pessoas. Não estamos vendendo ainda 2 milhões por mês, mas estamos crescendo. Desde janeiro, crescendo muito esse volume de vendas, vendendo praticamente todos os dias. E agora sim, com um time comercial que eu posso falar, o meu time executa isso, o meu time faz desse jeito. Inclusive a gente já tem até case de sucesso de lançamento que a gente fez, mentoria que a gente fez, e isso gera muito resultado e, claro, me dá a legitimidade que eu precisava. Então, você que está ouvindo hoje, o Toxino tem 2 braços. Um braço de educação, onde a gente faz mentoria e consultoria e treinamentos, porque está saindo a nossa imersão. Agora em fevereiro eu vou entregar a primeira imersão do Toxino, a Imersino, que o F deu nome. E também a gente faz treinamentos para times comerciais de alguns parceiros. Esse é o braço de educação. E do outro lado a gente tem um segundo braço, onde eu tenho um time grande hoje montado para atender clientes, que é o braço de coprodução comercial, que a gente atende cliente para vender perpétuo, a gente pega alguns lançamentos para fazer também, recuperação de carrinho, estruturação de processos de high ticket, de alto valor que a gente estrutura e faz a venda também. Então o Toxino ele ficou esses 2 braços, Cleão, braço de educação, braço de coprodução, e é tudo isso que a gente faz hoje. Mas tudo isso, gente, é baseado em 5 pilares. E agora todo mundo tá querendo saber, né? Tu prendeu a galera até agora. Vamos aí abordar todos esses 5 pilares agora. Boa. Será que a gente aborda agora ou aborda no próximo episódio? Então vamos gravar um podcast só já para não ficar tão longo, né, Cleão? Vamos gravar um só para falar dos pilares? Perfeito. Mas calma, você que ficou aqui, eu não vou deixar de te falar dos pilares. Eu vou falar dos pilares agora de maneira concisa e depois eu vou gravar um podcast para esmiuçar cada um dos pilares. Bem explicadinho. No fim das contas, a gente já falou sobre esses pilares ao longo dos 50 e poucos podcasts que tem aqui, mas agora eu vou falar direto ao ponto, método, passo a passo. Então, qual que é esse método que a gente trabalha para a estruturação comercial dentro das consultorias, dentro das mentorias e também dentro da coprodução comercial? Esse método hoje ele é baseado em 5 pilares. Quais são esses pilares? Primeiro pilar,
diretrizes. Eu preciso entender quais são as diretrizes da minha empresa. Segundo pilar, Matheus, é o pilar cliente. Não tem como a gente construir uma área comercial se a gente não conhecer o nosso cliente. O terceiro pilar que a gente construiu dentro da nossa metodologia é qualificação. Depois que eu conheci o meu cliente, eu preciso qualificar ele para saber se ele está ou não no momento de compra, se ele está ou não no momento de receber uma ligação do meu vendedor. E por isso que o quarto pilar é venda. Como que eu faço essa venda? Qual que é o roteiro que eu vou utilizar nessa venda? Como que eu vou construir a minha apresentação comercial para essa venda? Quais são os processos que eu tenho que utilizar nessa venda? Tudo isso no quarto pilar. E no quinto pilar é o pilar que fecha todas essas pontas, que é o pilar gestão, onde eu faço gestão de tudo isso, gestão do time, gestão das pessoas, lidero as pessoas, e aí nesse quinto pilar do método a gente vai entrar em todas as etapas de gestão. Como que eu contrato, como que eu demito, como que eu desenvolvo, como que eu treino, como que eu dou feedback, como que eu faço tudo que envolve gestão, como que eu faço reunião, rotina, como que eu faço rituais, como que eu comemoro, como que eu aculturo as pessoas, como que eu construo a cultura comercial, enfim, a gente faz tudo isso no quinto pilar, que é a gestão. Então esse método que começou com 9 pilares, ele foi sendo desenvolvido, e hoje a gente tem clareza que esse método ele é baseado em 5 pilares. Vamos lá, papel e caneta na mão e relembra. Primeiro pilar, diretrizes. Segundo pilar, cliente. Terceiro pilar, qualificação. Quarto pilar, venda. E o quinto pilar, gestão. Agora, se você quer entender etapa por etapa, você tem que prestar atenção no próximo episódio que a gente vai gravar. Ele vai sair possivelmente daqui uma semana e você tem que estar lá esperando com papel e caneta na mão que eu vou entregar tudo mesmo de cada um desses pilares. Pode ser? Isso aí vale ouro, hein? Vale, eu já acompanhei essa história presencialmente, né? Eu sou um amigo do João e, enfim, a gente tá aqui no dia a dia e sabe como aconteceu. E já peguei muito insight só de revisitar isso. Mas, João, a pessoa que assistiu e escutou a gente até agora e quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho do Toxino, o que ela tem que fazer? Se você quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho do Toxino, a primeira coisa que você tem que fazer é nos seguir nas redes sociais. Então vai lá, @JoãoCSRosa, @TocaOSinoPodcast ou @TocaOSino aí. Não é de inteligência artificial, é de Toca o Sino aí mesmo, vai, toca o sino aí. Ou pode seguir também o Matheus Marcondes, né? Isso aí. E o Cleon RP? Isso. @CleonRP. Mas se você não quiser seguir todo mundo, é só você ir lá em www.tocosino.com, que lá já tem todas as nossas redes, já tem todas as nossas informações. E óbvio, aqui nesse podcast, sempre tem um linkzinho. Se você quiser um diagnóstico da tua área comercial, é só você se inscrever, clicar nesse link, deixar seu nome, seu e-mail, seu telefone, que o nosso time comercial vai entrar em contato contigo, vai fazer uma qualificação de você. E se a gente achar que a gente pode te ajudar, você vai ter uma conversa comigo para montar um plano de ação para a tua empresa e entender se pode ou não te ajudar com alguns dos nossos produtos. Beleza? Show. E agora, muito caro esse diagnóstico aí, João? Como é que é? Esse diagnóstico é caríssimo. Porque exige tempo. Porque a hora mais cara que tem é a hora que o empresário vai parar para cuidar da empresa dele. Então, o único investimento que você vai ter que fazer é do teu tempo e da tua dedicação. Você vai parar 1 hora, talvez nem isso, 40 minutos do teu tempo, mas você tem que parar com dedicação para participar desse diagnóstico, para participar dessa conversa comigo. Eu vou olhar para o teu negócio e com toda a minha bagagem eu vou falar, olha, você tem que fazer isso, e se você quiser fazer isso, eu posso te ajudar ou eu não posso te ajudar. Porque já teve muito cliente que chegou na conversa que eu falei, cara, isso eu não consigo fazer, mas isso eu consigo fazer. Perfil ideal de cliente, né? Isso aí. A gente vai falar no próximo episódio. Perfeito. Bom demais. Então, agora, quero que vocês falem aí, pra gente terminar com os nossos rituais, quais foram as sacadas que vocês deixam nesse podcast? Uma cada um. Pode começar então, meu amigo. Cara, eu acho que ter a construção ali do João, a virada de chave, né? Eu acho que ter esse planejamento é uma coisa que é uma dificuldade pra mim, de tu estar preparado para esse momento de adversidade e fazer essa transição de uma maneira tão rápida. Acho que é algo que ensina bastante pra gente, né? De tu estar sempre ali um passo à frente, às vezes, né? Tem um plano, né? Então, de um dia pro outro ali tu já tá numa outra operação e tá pronto pra isso. É algo bem inspirador, né? Legal.
Matheus. Sacada que eu quero deixar é sobre networking, você se conectar de forma intencional Perfeito. com as Boa. pessoas que você quer fazer negócio. Ontem a gente gravou um podcast, na verdade pra você não é ontem, mas pra gente tá gravando hoje, 2 dias seguidos é ontem. O Bruno ele deixou uma história do... Como é que é o nome do piloto? Agora eu me esqueci. Ayrton Senna. Ayrton Senna, me perdoem, é o maior piloto de todos os tempos, mas acabou me fugindo aqui o nome dele. Onde ele se conectava intencionalmente com as pessoas pra nutrir o banco de dados no inconsciente dele. Perfeito. E isso tem muito a ver com o networking, a gente se conectar com as pessoas de forma intencional. As primeiras vendas, e até hoje a gente faz vendas através do networking, então é muito importante você ir nutrindo isso no final das contas. Intencionalidade, né? Também. Matheus, tu roubou minha sacada, mas eu tenho outra pra dar. Uma outra sacada que eu também tinha preparado 2, porque eu sabia que algum de vocês dois iam falar essa. Então, cara, a minha sacada que eu deixo pra você é: escreva, coloque no papel aquilo que você planeja. Aconteceu comigo em diversos momentos no ano de 2023. Eu contei a história do cliente que a gente pegou de terceirização. A gente tinha colocado que a coprodução ia começar em 2024, mas por estar escrito, isso aconteceu em 2023. E tem tantas outras histórias que eu contei ao longo dos últimos podcasts da importância de colocar no papel, de estar escrito. Então, tudo está escrito no papel. Quando a gente escreve no papel, a gente tem clareza, a gente consegue colocar a nossa intenção para as coisas acontecerem. Então, coloque no papel os seus sonhos, coloque no papel os seus objetivos, porque quando chegar a oportunidade, você vai saber que está preparado porque está escrito. Muita gente fica no dúvida, mas será que eu estou preparado ou não? Se estava escrito, cara, pode ter certeza que você estava preparado. Porque você já pensou sobre aquilo, você já planejou sobre aquilo, você já trabalhou o teu inconsciente e o teu consciente sobre aquelas ações que podem vir a acontecer. Então, essa é a sacada que eu deixo. Bom, agora, excelente. quero dizer que foi um prazer inenarrável compartilhar um pouquinho da história do Toca o Sino aqui. E, Clão, já que você está aí na frente do lado do sino, toca o sino com vontade pra gente. Vontade. Bora.